Vieira e você acha que as comédias românticas são uma boa representação do female gaze? Eu recentemente vi um post no Instagram, dizendo que comédias românticas são uma boa representação do female gaze e assim, eu quase infartei. Ok, eu estou sendo exagerada, mas é que é difícil lidar com algo tão fora da realidade, sabe? A pessoa dizer que comédias românticas são uma boa representação do female gaze soa um tanto quanto estranho pra mim. Eu gosto de comédias românticas, tá? Mas é extremamente complicado dizer que esse tipo de filme traz realmente uma boa representação de um olhar que fuja ao que é padrão quando a gente pensa no cinema como um todo, sabe? Eu já falei aqui no canal sobre male gaze e eu vou deixar linkado aqui em cima, tá? Um vídeo para você entender melhor sobre o que significa o termo, e como ele funciona dentro do cinema, do audiovisual. Mas falando rapidinho, o male gaze é o olhar dominante que a gente encontra no cinema, Muita gente acha que ele existe apenas quando um homem olha para uma personagem feminina e a câmera, sabe? Ela passeia pelo corpo de maneira a sexualizar essa personagem feminina. E sim, isso é o male gaze, mas a teoria criada pela Laura Mulvey, a teoria do male gaze vai muito além disso, sabe? O male gaze, ele é um olhar que, em essência, é masculino, é branco, é cisgênero e heterossexual. E ele vem pautado de 3 formas, sabe? Pelo olhar do diretor da câmera, pelo olhar do próprio personagem e pelo olhar do público. Sim, a gente como público também pode reproduzir o male gaze, tá? É importante também entender que o gaze, o olhar, ele não está apenas na maneira que funciona a movimentação da câmera dentro de um filme, tá? Mas também na maneira que um grupo social representa um outro grupo social. No caso do male gaze, na forma como homens heterossexuais representam mulheres. E seguindo esse pensamento, o male gaze ele pode estar até em filme de animação para criança, tá? Mas eu não vou falar sobre isso aqui, porque é assunto para um outro vídeo. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, coloca aqui nos comentários, diz se você acha interessante, ok? E além desse olhar padrão, a gente tem o female gaze, que eu também já falei por aqui, e eu vou deixar o vídeo linkado aqui em cima, ok? O female gaze, ele não é necessariamente a oposição direta ao male gaze. Enquanto o male gaze, ele traz traços de objetificação, o female gaze não faz isso, tá? E ele não é exatamente um olhar padronizado, é algo que está, de fato, sendo, inclusive, descoberto, tá em constante evolução. No female gaze, os frames da imagem, eles são usados para evocar sentimentos. Através do female gaze, as personagens, elas são vistas, ao invés de serem observadas. E no male gaze, as personagens, elas sempre são observadas, elas são o outro, as personagens femininas, no caso. E por conta disso, tem gente dizendo que, como o female gaze não costuma objetificar nem mulheres nem homens, e possuem imagens que evocam sentimentos, a comédia romântica é um bom exemplo de female gaze. Mas assim, será mesmo? Vamos analisar isso aqui um pouquinho. Durante anos, as diversas comédias românticas que foram produzidas, elas tinham protagonistas que eram mulheres, Elas eram de vários tipos, com personalidades e ambições que eram distintas, diferentes. Só que a maioria das comédias românticas possuem roteiros escritos por homens e trazem alguns elementos que são, assim, bem questionáveis, sabe? Vamos pensar no filme Uma Linda Mulher. E antes que você venha comentar e dizer um monte de coisa, porque esse filme é maravilhoso e porque eu amo o filme... Gente, eu gosto de Uma Linda Mulher, tá? Mas assim, eu não sou cega aos diversos problemas que ele tem, ok? Mas vamos lá. Em Uma Linda Mulher, a gente tem a Vivian, a personagem,
interpretada pela Julia Roberts, a famosa prostituta, né, que a atriz faz. Essa mulher, a Vivian, ela se apaixona pelo personagem do Richard Gere e, assim, ela muda toda a sua vida por conta dele. Uma linda história de amor, não é? Então, durante o filme, a Vivian passa por diversas violências, tá? Algumas delas vêm do amigo do protagonista, né? Do amigo do personagem do Richard Gere. Mas outras violências acontecem por conta das atitudes do próprio protagonista, do próprio personagem do Richard Gere. Ele diz coisas horríveis pra ela, tá? Ele fala um monte de coisa extremamente ofensiva e problemática para a personagem, além de tratar a Vivian como lixo em mais de uma ocasião. Assim, acaba passando uma mensagem de que mulheres precisam aguentar tudo em nome do amor. Mas é o quê? Como assim? Eu não preciso aguentar nada em nome do amor não, tá? Ficar sofrendo violência porque, nossa senhora, é o amor da minha vida. Ah, mas me poupe, sabe? E o mais curioso é que se a gente for parar pra pensar em Uma Linda Mulher, o personagem do Richard Gere, ele passa uma imagem de homem legal. E mais, ele é um salvador dessa mulher. Que, enfim, é o homem bom que tira ela de uma vida imoral, pobre prostituta, sabe? E por conta disso, por conta dele tirar ela dessa vida, ela tinha que aguentar essas violências, essas microviolências que ele comete, assim, o tempo inteiro. Uma Linda Mulher é um filme que segue completamente a ideia do male gaze, a maneira que o grupo social, né, homens heterossexuais, enxergam mulheres como a Vivian, e a ideia que esse grupo tem de como mulheres devem se submeter a tudo que um homem deseja. E mais que isso, a câmera do filme também objetifica o corpo da Julia Roberts e a coloca ali apenas como algo bonito a ser observado. Então, assim, é preciso sumir com essa ideia de que se um filme traz mulheres como protagonistas, ele automaticamente foge do male gaze, porque não é verdade. E mais do que isso, é preciso também apagar a ideia de que se um filme traz homens que não são fortões, machões, do tipo que sai batendo em tudo e em todos, é uma obra audiovisual sensível e que tem um olhar diferente do male gaze, porque não é assim que funciona. A maioria das comédias românticas traz diversos estereótipos femininos. Alguns eu inclusive já falei aqui no canal, como a Manic Pixie Dream Girl, que é mostrada em Tudo Acontece em Elizabethtown. Eu falei do filme no vídeo que eu fiz sobre esse tropo, né? Vou deixar linkado aqui em cima, ok? Na verdade, esse tropo ele é usado em várias comédias românticas, além de vários outros tropos negativos que são usados em comédias românticas, enfim, que são muito populares, né? Comédias românticas que fizeram e fazem muito sucesso. O filme Ela é Demais, por exemplo, ele mostra a personagem geek sendo pouco atraente para os seus colegas da escola, né? Mas por conta de uma aposta que o cara popular faz, ela acaba virando o objeto de desejo desse cara popular, né? O filme, ele traz ali, nas entrelinhas, a lógica de que mulheres devem ser atraentes para homens e que só assim elas vão ser valorizadas. Ok, o personagem do Freddie Prinze Jr., ele até gosta dela, da personalidade dela, antes da transformação do visual, mas ele se apaixona de verdade depois que a personagem passa por um makeover, depois que ela alisa o cabelo e tira os óculos. E assim, eu nem vou começar a falar do quão problemático isso é, porque assim, questões, sabe? Eu só vou dizer assim, eu tô muito feliz com os meus óculos e com o meu cabelo cacheado, tá bom? Mas enfim, são várias as comédias românticas que mostram uma lógica através da mise-en-scène, que é assim, através do que é colocado em cena, em que as mulheres elas são preparadas para serem o que os homens desejam. O filme A Verdade Nua e Crua, de 2009, coloca através do posicionamento de câmera, ou seja, através do olhar do diretor, tá? Nos diálogos e através do próprio comportamento do protagonista masculino, que mulheres
devem se adaptar à lógica dominante masculina. Tem uma cena, e assim, não é apenas uma cena que esse filme tem que objetifica mulheres e, enfim, tem uma cena da protagonista comendo um cachorro quente, assim, e que tem toda uma conotação sexual que é extremamente objetificante, tá? E, ok, você tem todo o direito de achar engraçado, mas é uma ótica de male gaze. E junto a isso, né, da câmera, você tem diálogos reforçando essa lógica. E assim, é claro que nem toda comédia romântica segue essa lógica tão machista do olhar. A gente tem Harry e Sally, que possui não apenas uma protagonista feminina bem desenvolvida, né? Mas o filme também traz uma narrativa que visa focar o olhar numa lógica mais feminina, sabe? De um universo mais feminino. O que quer que isso seja. Porque essa também é uma outra questão, mas enfim, né? Sally, a protagonista do filme, ela vai para Nova York, né, depois da faculdade, com o intuito de focar na sua carreira como jornalista. E na viagem de ida para Nova York, ela dá carona para o Harry, que é o namorado de uma amiga de faculdade dela, tá? E aí, depois dessa viagem, a gente passa o filme inteiro vendo a vida desses dois personagens, Harry e Sally, se entrelaçando durante os anos que eles estão ali vivendo em Nova York. A Sally, ela é uma mulher bem-sucedida profissionalmente, sabe? E em nenhum momento do filme ela abre mão da sua carreira por causa do Harry. Na verdade, ela não abre mão da sua carreira por causa de ninguém. O filme faz questão de mostrar que ela tem uma carreira e que isso é, enfim, importante para ela, apesar de não ser o foco de Harry e Sally. É uma comédia romântica, o foco do filme é o romance, obviamente, né? Além disso, o filme ele tem uma perspectiva de sexualidade que vai muito através da ótica feminina, sabe? A cena do orgasmo na lanchonete é uma cena icônica do cinema, todo mundo já deve ter visto, mesmo que não tenha assistido o filme. E, enfim, é super interessante observar como o filme tem cenas onde mulheres falam sobre sexo e a perspectiva feminina com relação à temática, sabe? É claro que, assim, o olhar para os relacionamentos e para a sexualidade vem a partir de uma ótica ali, né? Do final dos anos 80, do início dos anos 90. Não era o olhar de uma mulher feminista de 2022 e, assim, não dá para pedir isso do filme. Porque ele não é um filme de 2022. Ainda assim, é um filme capaz de falar com a gente, sabe, hoje em dia. E que claramente traz um olhar diferenciado da maioria das comédias românticas da época, sabe? E assim, óbvio, ser roteirizado pela Nora Ephron, que é um grande nome, sabe? Enfim, ela morreu, mas era um grande nome, não apenas do cinema, mas do jornalismo. E que era uma mulher que durante toda a sua carreira falou sobre as questões femininas dentro do local de trabalho. Então, é óbvio que isso faz diferença para o resultado do filme. Só que Harry e Sally é uma exceção à regra. Boa parte da direção das comédias românticas, né, é essencialmente masculina e cisgênera. E boa parte dos roteiros também segue essa ótica, tá? Também segue esse padrão. Apesar do protagonismo das mulheres dentro do gênero, boa parte dos filmes acaba trazendo a ótica masculina, como os homens gostariam que as mulheres fossem. E esse filme também traz personagens masculinos através de uma ótica dos homens, né? São personagens que são aparentemente sensíveis, mas no fundo eles reproduzem um zilhão de machismos, né? Um zilhão de comportamentos machistas aos quais as mulheres se adequam por amor. Então, assim, não é porque a protagonista de um filme ela é uma mulher que um filme, de fato, tem um ponto de vista feminino. Até porque existem vários pontos de vista femininos, não apenas um só. Mas, de fato, o que a gente vê nesses filmes não é um ponto de vista que contemple mulheres. Eu não estou dizendo aqui que não existem diretores e roteiristas homens que não sejam capazes de, enfim, criar personagens mulheres que, enfim, sejam boas representações. A questão é que a maioria continua perpetuando esse olhar. E, assim, eu
tendo, porque a gente consome desde sempre, né, a vida inteira, esse tipo de olhar padrão, e a gente vê isso em tudo ao nosso redor. Então é difícil, é preciso uma desconstrução para que uma reconstrução possa existir, né? Para que a gente possa reconstruir o nosso olhar. E assim, é claro que nos últimos anos eu tenho visto, né, que a gente começa a ver dentro das comédias românticas algumas novas possibilidades. Filmes como Para Todos os Garotos que Já Amei existem, né, são recentes e mostram assim que tem sim como fazer comédia romântica seguindo um outro olhar. Mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer, sabe? Então não adianta dizer que todas as comédias românticas são uma grande subversão do male gaze e que trazem female gaze, porque não é verdade. Então eu quero saber de você. Coloca aí nos comentários uma indicação de comédia romântica que você acredite que foge desse olhar padrão, desse olhar dominante que existe no cinema. Não esquece também de conhecer o meu Apoia-se. Se você pode contribuir aqui com o canal, ajuda muito na produção de conteúdo, ajuda muito a trazer novos projetos aqui no canal, novos tipos de vídeo. Então é isso. Não esquece de se inscrever aqui e tchau!